noite para todo mundo. Muito obrigada por estar acompanhando a gente mais uma vez. Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é muito essencial, sobre reserva financeira. A gente vai conversar com a Carol. Tudo bem, Carol? Boa noite, Catarina, tudo bem? Boa noite, pessoal que está aqui com a gente na live da CM. É um prazer estar aqui com vocês de novo. Eu estou ao vivo no Instagram também, lá no meu Instagram. Pessoal, beijo para vocês. E hoje nós vamos conversar sobre reserva financeira e tesouro direto. Isso aí, é muito importante, né, Carol? Você ter a reserva financeira é o primeiro objetivo que todo mundo deve realizar. Eu sempre falo isso, né, Catarina, porque justamente é importante que a gente tenha essa consciência, né, do nosso dinheiro e principalmente que a gente tenha essa reserva para se a gente precisar, né, se a gente precisar atingir algum objetivo e esse objetivo vier de uma forma, né, que a gente não está esperando, talvez, não é só para uma coisa ruim, às vezes também eu falo, a reserva financeira pode ser e principalmente a gente luta para que seja para uma coisa boa. Você precisar do dinheiro para realizar um sonho, para realizar um objetivo e poder pagar isso de uma forma à vista, com desconto, né? E com esse dinheiro que você reservou, com esse dinheiro que você guardou para isso. Sem se endividar, né? Porque muitas vezes acontece alguma coisa, a gente tem que apertar o orçamento, ou então tirar de onde não tem e acaba se endividando. Então, é muito importante a reserva financeira. E eu acho que é uma dúvida que todo mundo tem. Onde eu coloco? Onde eu faço essa reserva financeira, né? Exatamente. E a gente tem falado bastante que a reserva financeira, a gente não está pensando em rentabilidade. A gente não está pensando nisso. A gente não está pensando em colocar o dinheiro hoje e amanhã ter dobrado o capital. Não é isso, tá? Então, o que a gente pensa de reserva financeira é que você tenha uma certa segurança e principalmente liquidez, né? E o que seria liquidez? A liquidez é justamente o prazo, né? A velocidade com que você transforma esse ativo em caixa, em dinheiro. Então, por isso que a gente sempre fala que a nossa reserva financeira, ela tem que estar em um investimento conservador. Nada de colocar reserva financeira aí em renda variável, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso, não vamos fazer essa loucura. Aí quando você vai precisar, tá no prejuízo. Exatamente. Então, assim, o investimento, principalmente em renda variável, o ruim é de você ter que tirar quando você precisa, é justamente isso. Às vezes você perde muito dinheiro, porque às vezes não é o momento ideal para você fazer essa retirada. Então, a nossa reserva precisa estar, sim, em um investimento um pouco mais seguro, digamos assim, um pouco mais conservador, um pouco mais líquido, né? Por quê? Justamente porque a gente não sabe quando vamos precisar e se vamos precisar. Então, por isso que a gente sempre tem que atrelar a nossa reserva financeira a algum investimento que tenha essas características de segurança e liquidez, principalmente. E tem uma indicação, né, de quantidade, quanto você deve ter nessa reserva de emergência, não tem, Carol? Tem. Primeiro de tudo, né, Catarina, a gente tem que pensar, para a gente ter essa consciência financeira, eu tenho que saber exatamente o quanto eu ganho e o quanto eu gasto. Qual é o meu custo fixo mensal? Quais são aquelas contas que geralmente chegam todos os meses e que eu preciso arcar com esse valor? Então, existe uma diferença, né? Quanto eu ganho e quanto eu gasto. Qual é o meu custo? Qual que é o ideal para a gente fazer a nossa reserva financeira? Então, o pessoal que está em casa já observa se vocês têm esse valor aí, né, guardado, ou se vocês já vão começar a fazer essa reserva a partir de hoje, né? O que acontece? Você pega o valor do seu custo mensal, não é a sua renda, é o seu custo. Você vai pegar o valor do seu custo, quanto você gasta por mês, despesas fixas, e multiplicar esse valor de 6 a 12 vezes. O ideal é que seja um ano, digamos assim, né? 12 vezes, 12 meses aí de custo mensal na reserva financeira. Mas o mínimo que a gente indica seriam 6 meses. Por quê? Justamente é um valor tranquilo, um valor legal para você ter, porque 6 meses, se você
tá tranquilo, sabe que se algo acontecer, e nesse ano de 2020 a gente viu muito isso, né? Coisas saíram completamente do controle, então a gente pega e faz justamente isso, pega a nossa reserva financeira, justamente para esses momentos em que a gente não tá prevendo, né? Não sabe que isso vai acontecer, mas você vai ter o quê? Guardado, você vai ter garantido pelo menos por 6 meses, o valor do seu custo mensal. O que significa isso? Significa que você vai ficar tranquila por pelo menos 6 meses até você se reorganizar. Até você, por exemplo, se você foi demitido, se a empresa que você trabalhava faliu. Então você vai ter essa reserva. E aqui, pessoal, eu tô falando da nossa consciência financeira. Eu não tô falando da gente esperar por verba do governo, esperar por FGTS e etc. Não, a gente não tá contando com isso. A gente tá fazendo o nosso planejamento para que a gente não precise contar com o governo, tá? Então a gente fica por 6 meses, digamos, fui demitida, né? Minha empresa faliu, fui demitida. Eu tenho aí 6 meses de contas garantidas para que não fuja do meu controle, para que eu possa conseguir respirar, tomar um fôlego e falar assim, não, beleza, como que eu vou fazer agora? Para quem que eu vou recorrer? Quais os contatos que eu vou fazer para poder me recolocar no ambiente de trabalho? Então, é justamente isso, é um colchão de segurança. Essa reserva financeira que a gente tanto fala, é um colchão de segurança para que a gente não fique aí à mercê das coisas acontecerem na nossa vida. E a gente tome as rédeas da nossa vida financeira de uma vez por todas. E aí, a gente organiza isso, pelo menos 6 meses. O ideal é que seja um ano, mas 6 meses ali já é garantido que a gente precisa para poder ter a nossa tranquilidade ali de contas pagas, digamos assim. Perfeito. Pessoal que tem dúvidas, pode mandar no chat, a gente vai responder daqui a pouquinho. Agora falando sobre o tesouro. A gente sabe que existe os tipos de título, né? Isso. E qual que é o mais indicado para a reserva? Tá. Então a gente vai falar um pouquinho deles, tá, Catarina? E o ideal é que o pessoal, quem ainda não conhece, né, que tá aqui na live, que ainda não conhece dos títulos do Tesouro, que faça essa pesquisa, depois faça um simulador no próprio home broker, né, no próprio site da CM, tem ali um comparativo que a gente pode utilizar para fazer. No site do Tesouro Direto também tem, mas basicamente a gente tem 3 tipos, né? O que acontece? Eu tenho ali a taxa Selic, que é a nossa taxa mãe, né? A taxa básica de juros. E eu tenho um Tesouro Direto que ele é atrelado à taxa Selic. Então a rentabilidade dele vai estar andando ali atrelado, ou seja, juntinho com a taxa Selic. Esse tesouro, ele é o mais indicado para a gente guardar a nossa reserva financeira. Justamente por quê? Porque se eu vender antecipadamente, antes do prazo, eu não vou ter prejuízo. Eu posso vender a qualquer momento, né? Eu posso fazer uma venda ali antecipada. E ele é um indicado para a gente guardar o nosso dinheiro que a gente tem o objetivo, por exemplo, de curto prazo. E eu considero que até 6 meses é curto prazo, né? Depois de 6 meses a gente pensa ali no médio prazo e depois de um ano no longo prazo. Então, o título do Tesouro Direto, que está atrelado à taxa Selic, ao Tesouro Selic, ele é, na minha opinião, um bom lugar para a gente colocar a nossa reserva financeira, tá? Então, a gente tem, inclusive, um benefício a partir desse mês de agosto. A gente tem taxa zero de custódia para o Tesouro Selic, para o investidor que fizer até 10 mil reais, né, no seu CPF, até 10 mil reais é isento de taxa de custódia. A taxa de custódia era 0,25, né, ao ano. E aí o que significa? Se até 10 mil reais a gente colocar ali, taxa zero. O que passar de 10 mil reais, né, o excedente, é que vai ser cobrada essa taxa de 0,25 ao ano. Então, digamos que, eu até falei isso aqui na semana passada, estava aqui com o pessoal, eu falei para eles, digamos que a gente coloque lá 11 mil reais na poupança, meu Deus do céu,
Eu li poupança ali, meu Deus do céu. Não, poupança não. Que a gente coloca ali 11 mil reais no Tesouro Selic. Invista 11 mil reais no Tesouro Selic. O que acontece? De 10 mil reais eu estou isenta de taxa. Não vou pagar taxa de custódia. O que é uma taxa de custódia? É justamente uma taxa que você paga, né, para a bolsa guardar o seu dinheiro, custodiar o seu dinheiro. Justamente isso. Então, o que excedeu os 10 mil? R$ 1.000. Então, desses R$ 1.000, eu vou pagar 0,25 por ano, que seria R$ 2,50. Então, é isso, basicamente isso. A depender da quantidade de dinheiro, e eu achei até interessante, eles poderiam, né, ter tirado todas as taxas de custódia de todos os títulos, porque eu acho que isso incentiva ainda mais, né, a pessoa física a investir nos títulos públicos federais. Mas já é um bom caminho, significa que a gente está melhorando, né, o acesso à pessoa física aos investimentos no tesouro. Então isso é legal e a gente precisa sim divulgar isso e comemorar também, né, porque eu acredito que 10 mil reais, se a gente for pensar, né, na renda média aí da população brasileira, é um bom dinheiro ali para você ter como reserva financeira. Com certeza. Carol, aproveitando, o Fábio perguntou: poderia nos esclarecer os títulos atrelados à inflação e pré-fixado? Isso, Fábio. Boa pergunta, porque é o nosso próximo assunto. Eu vou falar aí um pouquinho sobre os títulos pré-fixados e os títulos atrelados ao IPCA, que são os títulos atrelados à inflação, né, digamos assim. Então, os pré-fixados, ele tem o quê? O próprio nome já diz, tá? É uma taxa de juros que já está previamente fixa. Então, você, como investidor, Fábio, quando você for fazer o seu investimento, você já sabe previamente, né, qual vai ser a rentabilidade do seu investimento no final da aplicação, ou seja, no valor do vencimento, no prazo do vencimento ali do resgate do título, tá? Então, esses títulos pré-fixados, o objetivo deles ali, mais basicamente assim, é para médio até longo prazo. Curto prazo não é tão indicado, tá bom? E com relação ao Tesouro IPCA, o IPCA, então, é o índice que mede a inflação. Quando esse rendimento desse título está ligado à inflação, significa que ele vai rentabilizar conforme a variação da inflação, mais uma taxa de juros que já está fixada. Então, eu tenho, para a gente fazer um panorama geral, eu tenho 3 tipos de títulos. O Tesouro Selic, que está atrelado à taxa Selic, e esse é o mais indicado, porque você tem ali uma liquidez diária, você pode tirar a qualquer momento, inclusive antes do vencimento. Temos o Tesouro Pré-fixado, que ele vai estar fixado, pré-fixado, então você já liga o nome à pessoa, né? Ele já tem uma taxa de juros fixa. E temos também os tesouros que estão atrelados à inflação, que é o IPCA, tá bom? Então, esse tesouro IPCA, gente, o ideal é quando você tem algum objetivo a longo prazo. Você não vai pensar em tirar esse dinheiro antes da data de vencimento desse título, tá? Porque justamente pode sim vir a perder dinheiro, né? Nesses casos. Pode ser um deságio, né? Exatamente. Muitos clientes não entendem isso, porque quando você aplica no tesouro, se você acompanhar todo dia, você vai ver que às vezes chegou um certo mês que o seu valor patrimonial está maior do que o que ele prometeu a pagar, até, né? Pode até acontecer isso, mas no final ele vai pagar o tanto que ele prometeu. Então, e tanto para mais quanto para menos. Às vezes a pessoa olha e fala, nossa, mas tá menos do que eu investi. Mas não, no final ele paga o tanto que ele prometeu. Exatamente. E assim, eu sempre me perguntam, né, Catarina, se os títulos do Tesouro Direto, se investir no Tesouro Direto é seguro. Então, assim, vamos pensar nessa hipótese, né? O Estado, quem é que você vai emprestar dinheiro para o governo, né? Para o Estado, digamos assim, para o governo. Você está emprestando o seu dinheiro e o governo, ele vai pagar esse empréstimo e vai te retornar com juros, tá? Então, basicamente, como que o governo, ele ofere dinheiro, renda, para ele mesmo, né?
para custear tudo do Estado? Através de impostos e dos títulos públicos federais. Então a gente, enquanto investidor, a gente empresta dinheiro para o governo e a gente recebe esse valor, digamos assim, corrigido, ou seja, com os juros, tá? Desse empréstimo que nós fizemos para o governo. Aí me perguntam se é seguro. Bom, os títulos, eles são garantidos pelo Tesouro Nacional. E eu tinha um professor de matéria de Teoria Geral do Estado que ele dizia isso, né? O Estado nunca quebra, né? O Estado nunca quebra. E isso sempre ficou na minha cabeça. Então, se a gente pensar nisso, né? Que o Estado nunca quebra, que o governo nunca vai quebrar também, então a gente pode sim confiar nesse tipo de investimento. O que a gente precisa é desmistificar a história de que a poupança é o único investimento, bem entre aspas, né? Porque a gente não considera poupança como investimento, né? De jeito nenhum. Mas é como se fosse o único seguro, né? Que tem uma margem de segurança melhor. Mas se a gente for olhar um pouquinho da nossa história, a gente vai lembrar, né, do governo Collor, em que pegou todo o dinheirinho que estava na poupança de todos os brasileiros. Exatamente. Deu um golpe, né, na poupança. Então, é algo que eu não gosto, né, de jeito nenhum, não deixo dinheiro na poupança e é isso. O tesouro, ele é sim seguro, né, e a gente tem aí essa segurança garantida pelo Tesouro Nacional. Perfeito. Eu vou pular aqui uma pergunta do Caio, mas depois a gente volta. É que o Adailson perguntou algo que também se encaixa no que a gente está falando. Uhum. Como funciona o Tesouro IPCA com juros semestrais? Da mesma forma, aí o que acontece? Se você compra um tesouro IPCA normal, o título normal com vencimento, sei lá, para 2040, digamos, né? Você vai ter essa rentabilidade até 2040 e o título vai vencer lá naquela data, você vai resgatar e tal com os juros tranquilos, normais. Se você compra um título com juros semestrais, semestralmente você vai receber esses juros, né? Então, ao final, você vai resgatar o quê? O principal. Por quê? Porque os juros já foram pagos durante o semestre, os semestres, né? Digamos assim. Então, é basicamente uma outra opção de título também. Só que eu vou lembrar você, o ideal é que seja para objetivos de longo prazo. Não pense em investir em tesouros, em tesouro pré-fixado ou tesouro atrelado ao IPCA para curto prazo. Por quê? Porque não vai rolar, tá? A curto prazo a gente fala em Tesouro Selic. Reserva financeira, principalmente, vamos lembrar do Tesouro Selic. Perfeito. O Caio perguntou, FIIs pode ser considerado para colocar como reserva? Eita, Caio, eu acho que não, né? Porque, assim, fundos de investimento imobiliário são os FIIs, sabe, tem uma oscilação muito grande, tem uma volatilidade grande, então talvez não seja legal justamente pelo que a gente falou lá no início da live, né, Catarina? Existe uma oscilação muito grande, então talvez se você precisar da sua reserva e aquele seu fundo não estiver performando muito bem, por exemplo, naquele mês, você pode inclusive perder dinheiro ou não conseguir vendê-lo. Então, assim, pode acontecer essas situações, não tô dizendo que vá, mas assim, pode acontecer, né? Então, não seria o ideal para você colocar ali como reserva, tá? Pode colocar parte do seu capital sim, e aí é até, né, legal você fazer isso como uma forma de diversificar. Mas quando a gente está falando de reserva financeira, eu sou extremamente conservadora no que diz respeito à reserva, justamente por causa dessa questão de que a gente não sabe quando a gente vai precisar. Perfeito. Carol, você poderia fazer uma comparação com a poupança e o tesouro em relação à rentabilidade? Porque pode ser uma grande dúvida na cabeça das pessoas, né? Tá. Por que não deixar na poupança? Por que não deixar na poupança? Hoje a gente tem aí uma rentabilidade, digamos assim, de 2,1%
ao ano da poupança, que ela corresponde ali a 70%, né, da taxa Selic, enquanto que a Selic está 2,25%. E qual que é o problema ali da poupança? O problema da poupança e a diferença dela para o Tesouro Selic é justamente a questão da liquidez. Se você, por exemplo, retirar o dinheiro da poupança antes da data de aniversário dela, você não vai receber os juros, você perde dinheiro, você deixa de ganhar. Diferente do Tesouro Selic, que ali a liquidez é diária, né? Então, você pode tirar a qualquer momento e você tem ali os juros também rendendo todos os dias. E tem um outro fator chamado inflação, porque se você for pegar isso, né, na poupança durante esse ano e descontar também o que é inflação, né, o nosso poder de compra que vai estar ali comprometido, no fim das contas a gente fica até devendo dinheiro, né? Eu sempre falo isso, é como se fosse um juro negativo, a gente vai ficar devendo dinheiro para poupança, a gente não vai ganhar nada. O dinheiro vai estar ali parado, não vai ter juros ali no final das contas que supram esse tempo que ficou lá. Então, se você deixa o dinheiro na poupança, tem que pensar nessa questão de que você não pode retirar antes da data do aniversário dela e principalmente na questão dos juros ali e principalmente da inflação, que tem que ser levado em consideração sim quando a gente for fazer esse tipo de cálculo de investimento. E a verdade, assim, é que a gente está na luta aí por educação financeira, levar educação financeira para todo mundo e passa também por essa questão, né, de desmistificar os investimentos, de dizer que sim, é muito simples, que hoje a gente tem, por exemplo, até hoje eu falei com os meninos, né, dei super parabéns lá para eles no grupo, porque fizeram uma ferramenta fantástica que você com um botão você consegue investir em ações, né, de acordo com a carteira recomendada pelos especialistas no mês. Então isso é fantástico, cada vez vai ficar um pouco mais acessível, um pouco mais fácil. E quanto mais a gente pesquisar, quanto mais a gente estudar, mais preparado a gente está para fazer nosso dinheiro render. Com certeza. E, Carol, então basicamente a poupança rende 70% da Selic. Aí já é um ponto crucial, né? Exatamente. Para quem compara muito a rentabilidade, esse é um ponto que a gente precisa ver bastante. Agora, o Cris perguntou, se eu for deixar 6 meses, qual seria a melhor opção? A melhor opção para 6 meses eu ainda considero a taxa, o Tesouro Selic, tá? Justamente porque é curto prazo. Então, 6 meses é curto prazo, não vou pensar ainda nos pré-fixados e nem no IPCA. Eu acredito que 6 meses ali ainda é um ideal a gente deixar no Tesouro Selic. Perfeito. E, Carol, você indicaria guardando um pouco por mês até que chegue entre 6 a 12 vezes o valor da sua despesa? Isso, Catarina, você tocou num ponto muito legal que eu até ia falar pra gente, porque a ideia da reserva financeira é mais para que a gente construa o nosso hábito de guardar dinheiro, entende? Então, se eu tenho aqui um planejamento, se eu tenho um objetivo, peraí, eu vou guardar 6 meses, né, do meu gasto mensal. Eu vou conseguir guardar isso tudo num mês? Não, talvez não. Talvez eu precise aí de um tempo maior para eu ir me organizando, para eu ir parando de gastar de um lado, guardando um pouquinho mais de outro. E isso vai formar o quê? O hábito de guardar. E o hábito de guardar é o primeiro passo para a gente criar o hábito de investir. Então, quanto mais eu cultivo esse hábito positivo, que é guardar o dinheiro, mais eu vou cultivar também o hábito positivo, que é investir o meu dinheiro. E isso que você falou leva tempo. A gente tem que ser o quê? Paciente. Não é do dia para noite, né? Então a gente pode pensar em formas de conseguir uma renda extra, fazendo algo diferente para poder conseguir chegar nessa reserva um pouco mais rápido. A gente pode pensar em vender um bem que a gente não está utilizando, por exemplo. É uma ótima forma da gente chegar
mais perto desse valor da reserva financeira, se desfazer de algo que você não use mais, que não tenha mais utilidade na sua vida, viver. E eu sempre falo sobre o minimalismo, né? Eu acho que ele se encaixa também nessa questão, porque a gente pode viver com muito menos daquilo que a gente tem. Você pode viver com coisas essenciais e a situação que a gente está vivendo hoje em 2020 mostrou pra gente isso. O que realmente é importante? O que realmente é essencial para eu ter, para eu conseguir viver, para eu conseguir me manter? Então a gente tem que pensar nesses aspectos, porque é muito mais, vai muito além do que só dinheiro. Não é só dinheiro, é uma mudança de hábitos, é uma mudança de vida, é você fazer planos para o futuro, é você ter objetivos para o futuro. É verdade. Caio, quem tem poupança há mais tempo tem mais rentabilidade? Pois vi um vídeo de um youtuber dizendo que quem tem poupança desde tal ano é considerada a melhor renda fixa. Gostaria de saber se é verdade. Bom, é a questão do tempo, né? O tempo, ele é nosso aliado. E quanto mais tempo você tem investido, guardando dinheiro, com certeza vai ser melhor. Justamente porque por essa questão dos aniversários que ela fez e etc. Não sei se hoje é ideal mantê-la, justamente por conta dessa rentabilidade. Porque antigamente a poupança era sim uma coisa muito melhor do que ela é hoje. Então ela rendeu sim. Eu antigamente eu era extremamente conservadora com relação aos meus investimentos e sim, eu tinha boa parte do meu capital na poupança, mas isso a gente está falando de muito tempo, a gente não pode considerar isso mais agora como vantajoso. A gente tem outros títulos além do Tesouro, a gente tem títulos de renda fixa, títulos privados, a gente tem fundos de investimento em renda fixa, que a gente pode guardar também nosso capital lá. Então a gente pode pensar em outras possibilidades além da poupança. Perfeito. O Cris, Tesouro Selic tem um rendimento maior que 110% do CDI? Ao mês? Eita, eu não sei essa resposta aí, porque, bom, vamos lá. Deixa eu pesquisar. 110% do CDI. Eu sei por que ele está perguntando. Porque tem, por exemplo, no Nubank, né, que são os bancos digitais, eles, se você deixar o dinheiro guardado lá, eles rendem mais do que 100% do CDI. Eu acredito que o Nubank até rende 100%, mas tem CDB liquidez diária, né? Exato. E a gente vende alguns a 103%. Tem coisas melhores, né, digamos assim. Então, o que a gente pode fazer? Pra gente fazer essa comparação, Cris, entra no site da CM, tá? Faz ali o seu acesso e pega o comparador, que aí você coloca ali o Tesouro e coloca o CDI comparado, né, para ver como que vai ser a evolução. E, mais do que isso, observe também as taxas, né? Essas questões aí de onde que está o seu rendimento. O ideal é você fazer esse comparador aí, usar o site da CM para isso, é gratuito, né? Então você pode usar o site para fazer essa comparação. Perfeito. É isso que você falou também, tem taxa administrativa que é em cima do patrimônio, né? Então, exato. A taxa pesa bastante. Exatamente. Ele perguntou, pelo HB eu consigo? O comparador, ele fica dentro do portal, não dentro do HB. Então, você entrando no portal, tem lá, comparador de investimentos. Aí você consegue comparar. E para investir no Tesouro aqui na CM, é dentro do Home Broker. A gente tem um vídeo aqui no nosso canal que a gente explica o passo a passo de como investir. Então, assim que acabar essa live, vocês podem entrar no nosso canal e procurar Tesouro Direto CM Capital. Vocês vão achar um passo a passo que a gente mostra dentro do Home Broker como que você faz para você investir no Tesouro. E, Carol, para quem não sabe, é bacana falar que o Tesouro ele tem um valor mínimo bem acessível, né? Exatamente. Então, o Tesouro Selic, né, que a gente está falando muito dele sobre para deixar a reserva financeira, eu acho que a partir de R$106, R$107 você já consegue guardar ali, né,
o tesouro. Então, tem outros que são mais acessíveis, tipo R$ 30, eu acredito que seja o pré-fixado, né? Sim. E, Carol, dá para você agendar também, né? Para quem não quer ficar fazendo todo mês lá, não tem muito tempo, dá para você deixar agendado. Dá para você deixar agendado, e essa é uma boa dica para quem não tem ainda, né, aquela disciplina de todos os meses guardar aquela quantidade de dinheiro, investir aquela quantidade de dinheiro. Então você faz ali a previsão automática e aí todos os meses vai acontecer esse investimento na sua conta. O Adailson perguntou, fazer uma reserva em CDBs é uma boa opção? Também. É uma boa opção, mas assim, eu continuo falando sobre o tesouro, tá? É uma boa opção para você deixar parte dela, tá, Dailson? Eu gosto muito de deixar no tesouro justamente por essa questão. De você, de todas essas qualidades e características que a gente já citou aqui, né? Eu prefiro deixar no tesouro, principalmente a maior parte dela. E também o CDB não tem um valor tão acessível, né? Geralmente, para você adquirir um título de CDB, são valores mínimos maiores do que o tesouro. Exatamente. Além disso, o tesouro você alimenta como se fosse... O pessoal tem bastante comparação com a poupança. Então, o tesouro você alimenta como se fosse a poupança, né? O CDB você adquire novos títulos. Exatamente. E às vezes não fica tão acessível para a pessoa fazer ali todos os meses, né? Depende muito, né? Por isso que é muito pessoal, é personalíssimo. Sim. Essa questão da gente fazer ali, montar a nossa carteira, porque tudo vai depender dos seus objetivos de curto, médio, longo prazo, vai depender do seu capital, quanto você tem hoje, quanto você vai dispor todos os meses até chegar nesses objetivos. Então tudo isso é muito personalíssimo, a gente não pode ali também, como é que se diz, deixar tudo muito engessado. Por isso que eu falo para vocês, eu prefiro deixar a minha reserva no Tesouro Selic. O Adailson perguntou, diversificar deixa mais seguro? Deixa. E aí a gente está falando de carteira de investimentos, né? Porque justamente você vai fazer o quê? Uma proteção. Você diversifica a sua carteira para que você, se estiver ganhando de um lado, pode estar perdendo de outro, mas ali vai ter uma balança e aí vai ficar no final das contas, vai ficar um valor mais tranquilo para você gerenciar, administrar e não vai perder tanto dinheiro. A diversificação é muito boa por isso. Mas é que você falou, diversificar a carteira, né? E você não a reserva. Diversificar a reserva, vamos supor. Não. Acontece alguma coisa, você diversificou ela, aí você vai ter que resgatar todos os investimentos para utilizar. Complica um pouquinho, né? Exatamente. Franciele. Se deixar valores no tesouro, posso usar como margem em opções day trade ou esses valores não consigo utilizar? Esse é para você, Catarina. Consegue. O tesouro você consegue utilizar como garantia das operações. O Cris e o Marcelo estão falando a respeito dos 110% do CDI. O Marcelo já exemplificou para o Cris, ele entendeu. Ok. Bom, pessoal, Carol, você tem mais algum ponto a acrescentar? Não, hoje era só isso mesmo, Catarina. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta? Se tiver, por favor, pergunte. Não se esquece de deixar o like aqui nessa live. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva e manda essa live para as pessoas que você sabe que tem interesse, que precisam começar a investir, para elas verem também. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta que eu pulei, né? Acho que é isso mesmo. Resumindo, Carol, saia da poupança. Saia da poupança e vamos começar a investir o nosso dinheiro. Faça sua reserva, por favor. Por favor, é o primeiro passo, eu sempre falo, é o primeiro passo para a gente começar a investir, organizando a nossa reserva financeira. Depois a gente vai começar a pensar em outros tipos de investimentos. Carol, mas você sabe que eu acho que assim, muito da minha geração, antes de
entrar, né, começar a trabalhar com isso, eu falo, pra que reserva de emergência? Eu quero rentabilidade logo, não quero deixar dinheiro parado nenhum. Depois você começa a entender, né, o porquê. Exatamente, você começa a entender a necessidade de ter essa reserva, né? Porque a gente vai fazer sim o nosso dinheiro render, a gente pode buscar uma rentabilidade maior, mas a gente primeiro precisa mudar a nossa mentalidade. Então, como é que a gente muda a nossa mentalidade? Adquirindo a disciplina de guardar dinheiro, de investir, né? De ter o dinheiro ali reservado para essas situações que podem acontecer na nossa vida. E depois a gente vai começar a pensar em outras formas de rentabilizar o nosso capital. E nada mais do que a nossa prática, né, ali diária no mercado financeiro para a gente conseguir entender o nosso perfil. Porque o nosso perfil, às vezes, você tem um apetite maior ao risco do que eu, ou vice-versa. Então, cada um vai começar a entender como que vai funcionar ali a sua vida financeira. E é o que você falou, você precisa começar para você entender seu perfil. Porque você pode até pensar, não, eu quero dinheiro, eu não ligo para isso não. Só que aí você toma o primeiro prejuízo e você já vê que você não é tão agressivo assim quanto você pensava. Exatamente. Então, você adquirir a prática, a consistência em investir, mudar a mentalidade, você vai se descobrindo também, né? Exatamente. E é no dia a dia, né? A gente só consegue isso no skin the game ali, né? A pele em risco. É verdade. Temos mais uma pergunta do Marcelo. Já está zerada a taxa da B3 do Tesouro Selic, da B3 não, do governo do Tesouro Selic até 10 mil? Sim, até 10 mil. Começou a partir do dia 1º de agosto. 1º de agosto a gente já consegue ali, tá zerada a taxa de custódia, né? Até o valor de R$10 mil é isento de pagamento de taxa. Perfeito. Adailson, com a inflação baixa, será que a Selic retoma alta ou ficará caindo? Bom, então é o seguinte, a ideia do governo baixar a taxa Selic é justamente estimular o consumo e aquecer a economia. Então, enquanto isso não estiver acontecendo, a gente vai continuar com essa Selic aí para baixo, né? Vamos ver aí como é que a gente vai entender como é que vai ficar o nosso cenário pelos próximos 6 meses, né? Pra gente ver se ela vai continuar baixando ou não. A ideia da taxa Selic baixa é justamente estimular o consumo e aquecer a economia. Essa é a função maior dela, né? É verdade. Bom, é isso. Carol, muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Catarina. Obrigada a você por trazer mais conteúdo pra gente, por deixar tudo mais claro. Pessoal, obrigada por nos acompanhar mais uma vez, por interagir, por compartilhar essa live e deixar o seu like. Tenha uma ótima noite e até a próxima live. Até a próxima live, Carol. Muito obrigada, Catarina. Quero deixar um beijo especial para todo mundo que acompanhou aqui a nossa live. E para quem não conhece ainda, acesse o blog, é www.mulhernabolsa.com.br. E os meninos que estão aqui, Carol. Isso, os meninos que estão aqui estimulem, tá? As mulheres de vocês, as mães, as tias, as filhas, todo mundo a acessarem o blog e acompanharem ali o nosso trabalho, tá bom? Um beijo, Catarina. A gente tem mais lives com a Carol também no nosso canal, sobre diversos temas. Então vocês podem entrar no nosso canal e ver todas as lives que temos com a Carol. E tem a live pra quem ainda não conhece ela, dela se apresentando também, né? Isso, lá no comecinho. Perfeito. Obrigada, Carol. Beijos. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau.